Então, assim, muitas pessoas que moram em Medellín, que estudam na universidade pública, como a Universidade Nacional, como a Universidade de Antioquia, eles não moram especificamente em Medellín, eles vêm de outro lugar e vivem em Medellín ou Bogotá ou Manizales apenas para estudar. Então eles tiveram que voltar às suas casas e muitas dessas casas são muito distantes, em cidades pequenas, em zonas rurais, que obviamente não têm livre acesso à internet. Além desse problema com essa mudança que o governo nos indicou, acho que em grande parte de todo mundo os governos indicaram isso, a mudança do presencial para o virtual, as diferenças sociais que às vezes não nos damos conta do tamanho que é essa brecha entre o rico e o pobre, esse mundo que transita aí, foram muito mais acentuadas, porque a Colômbia é um país com um mercado informal gigantesco. Inclusive meus pais, meus amigos, quando eles visitam a Colômbia, eles sempre ficam assustados como que os colombianos trabalham em tudo, não tem vergonha, não tem medo, eles são muito trabalhadores e principalmente no trabalho informal. Você sai na rua, você vê os colombianos vendendo de tudo possível e impossível. Em Medellín, principalmente frutas, você encontra carrinhos de frutas em grande parte do centro da cidade, caminhando. Então, assim, uma grande parcela da sociedade colombiana trabalha no mercado informal. E no momento em que o governo proíbe você sair da sua casa, eles automaticamente ficam sem trabalho, ficam sem renda. Então isso sim é muito preocupante porque, por exemplo, eu tenho o privilégio, a sorte, o benefício de poder trabalhar desde casa porque eu tenho um trabalho formal, eu tenho uma profissão, tenho um computador, tenho internet, mas muitas pessoas, e se eu não me engano é uma parcela superior de trabalho informal do que formal, simplesmente do dia para a noite não tem como levar comida para sua casa. Então essa foi uma consequência grave dessa pandemia que caiu com força total na sociedade colombiana. E eu tenho certeza que também em grandes outras sociedades, como a brasileira, também. Mas como eu falei, esse vídeo tem o objetivo de contar para vocês um pouco do cenário do âmbito colombiano na pandemia. A Colômbia também, ela adotou uma postura que o Brasil demorou muito tempo para adotar, que foi o fechamento das fronteiras. Eu lembro que lá pelo final de março, a Colômbia as embaixadas dos países já estavam avisando aos seus residentes, aos seus cidadãos, para, se quisessem se retirar da Colômbia, se habilitariam voos para que essa ação acontecesse. Então, por exemplo, a Embaixada do Brasil entrou em contato com os cidadãos que são cadastrados, obviamente, na Embaixada do Brasil, que entraram legalmente ao país, nos avisaram, eu recebi um e-mail que se você quer sair, vão haver tais voos. E eu lembro que muitas pessoas me perguntavam, você vai sair, o que vai acontecer, você vai ficar? E eu dizia, mas eu não tenho por que sair, eu sou residente na Colômbia, eu moro há 8 anos na Colômbia, eu não tenho por que sair daqui, porque é meu trabalho, é minha vida, eu tenho tudo aqui na Colômbia. Inclusive, vocês não sabem, mas ano passado, eu estava estudando japonês e coreano, e meu professor de coreano veio da Coreia, e o governo coreano avisou, saia da Colômbia, não foi nem como se você quiser, é como saia da Colômbia nesse momento, ou não vamos nos responsabilizar por você. Então tivemos que interromper o curso de coreano, e o professor teve que sair aí de caráter urgente para voltar para a Coreia do Sul. E eu tenho alguns amigos japoneses na Colômbia, e um deles, o governo japonês falou também, saia da Colômbia, porque não podemos nos responsabilizar por você. Então esse meu amigo teve como 3 dias para poder se demitir do trabalho, cancelar contrato de casa, cancelar coisas que ele tinha, arrumar as malas e voltar para o Japão. Então aí a Colômbia fechou as fronteiras aéreas, as fronteiras terrestres, inclusive alguns brasileiros, eu sei porque eles comentaram em grupos de brasileiros e em contato com a embaixada, que eles ficaram presos na Colômbia porque não tiveram como sair, não tiveram dinheiro de comprar o avião emergencialmente. E eu sei que alguns brasileiros ficaram presos na ilha de San Andrés. E eu tenho alguns amigos também, depois que foi fechada a fronteira, eu tenho alguns amigos que ficaram fora da Colômbia e não tiveram como voltar em países, por exemplo, como Tailândia, na Ásia. Como eu falei no início do vídeo, são consequências inimagináveis que a gente, se parar para ver, acaba ficando desesperado. Imagina você ficar fora do seu país, preso sem ter como voltar, seu dinheiro acabando, você tendo que pagar comida, hospedagem, transporte todos os dias. E aí depois que se fechou a fronteira, a Colômbia começou a adotar algumas medidas para que a população pudesse sair e pudesse fazer suas coisas e tudo isso. Então, por exemplo, em Medellín se adotou algo que se chama pico e cédula,
que é uma maneira que eles chamam o rodízio. É uma palavra, o pico e cédula vem da expressão pico e placa, que é o rodízio de carros, como se chama. No Brasil nós temos o rodízio, aí, por exemplo, São Paulo, que em tais dias, quem tem tal placa não pode sair com o carro. Na Colômbia se chama pico e placa. Então eles pegaram essa expressão e colocaram pico e cédula. O documento de identidade na Colômbia se chama cédula de cidadania. Eu que sou estrangeiro, se chama cédula de extranjeria. Então, se a sua cédula termina em 04, você pode sair na segunda e na sexta para você poder fazer compras. O governo orientava realmente que era para você sair para fazer compras, não era para você ir para praia, porque tudo isso foi fechado. Por exemplo, no meu condomínio, eu moro num condomínio fechado, todas as áreas comuns, como piscina, sauna, bancos, jardins, foram todos fechados com faixas amarelas. Eles colocavam essas faixas amarelas que as pessoas colocam geralmente nos acidentes, colocaram em tudo para que a gente não pudesse ter acesso a isso. Então esse pico e cédula era para que você pudesse ir ao médico ou fazer algum compromisso bancário. E os supermercados adotaram bastante as regras da Organização Mundial da Saúde, de ter um limite de pessoas para entrar. Então quando essas pessoas saíam, entravam outras pessoas, e eles têm uma limpeza muito grande, porque acho que eu já comentei em outros vídeos, colombianos têm uma mania de limpeza muito grande, principalmente em Medellín, que eu vejo bastante isso. Então sim, eles cumpriram muito isso de limpeza, de limpar tudo. Em Bogotá, a capital da Colômbia, também houve esse pico e cédula, mas eles adotaram também uma que foi bem contraditória aqui no país, que se chama pico e gênero. Então, por exemplo, em tais dias saíam apenas homens e em tais dias saíam apenas mulheres. Imagina você sair na rua e ver apenas homens, ou só mulheres, e claro que tivemos aí muitas controvérsias com essa decisão da Prefeitura de Bogotá, mas regeu por muito tempo. E aí vocês pensam, mas e quem não respeitar o pico e cédula, quem sair no dia que não deve sair? Então assim, o governo colombiano estipulou uma multa que girava aí como de 900 mil pesos colombianos que você tinha que pagar se você fosse pego fora do seu dia de sair. Então, desde o início, o governo colombiano adotou medidas para poder bloquear ao máximo toda essa onda de contágios que vinha assolando tanto o continente, como o mundo e o país. E aí talvez vocês estejam preocupados como que as pessoas que trabalhavam no mercado informal, o que fizeram, o governo adotou algumas medidas para ajudar essas pessoas que não podem trabalhar desde casa. Então assim, em Medellín eu posso falar mais concretamente, no departamento de Antioquia eu posso falar mais concretamente porque eu moro aqui e tenho essa ideia. A prefeitura de Medellín fez um evento que eles chamaram de Donatón, que é uma grande doação que foi online, foi realizado online, e eles separaram equipes que iam buscando as doações em empresas, em casas, e eles reuniram uma grande quantidade de álcool em gel, de máscaras, no espanhol colombiano se chama mascarillas ou tapabocas. Então assim, eles reuniram grande quantidade desses suplementos que são necessários para você poder se proteger, e alimentos e cestas básicas. E eles tinham também uma quantidade de dinheiro, um limite, eu sei que eles extrapolaram esse limite, essa quantidade. Então realmente dava para ver que a cidade de Medellín estava tendo algumas ações para poder ajudar as pessoas e fazer as doações para as famílias que não tinham condições de ter uma renda, porque trabalhavam no mercado informal e agora estavam 100% parados. As empresas públicas de Medellín, que se chama EPM, é uma grande empresa, não só na cidade de Medellín, mas em todo o país. Eles, na sua conta de serviços públicos, que é água, luz, esgoto, gás, eles começaram a trazer dois tipos de contas. A sua conta original, com todo o valor que você consumiu, com a quantidade que você consumiu, e uma conta opcional que trazia como 3 ou 5 mil pesos a mais do que você consumiu, para que essa pequena diferença fosse aportada às famílias, fosse enviada às famílias que não tivessem como pagar as contas de serviços básicos. Então eu achei uma iniciativa boa, porque se você tem aí um dinheiro guardado, se você tem uma estabilidade econômica e pode doar 5 mil pesos, que não é nada, seria como 4, 5 reais, para ajudar uma família que não tem as condições de pagar os serviços públicos, eu acho que sim, foi realmente uma boa atitude tomada. Os supermercados, as lojas, foi muito rápido, eles conseguiram se adaptar muito bem à parte virtual, então todo mundo tinha site, você podia fazer os pedidos, entregavam na sua casa, sistemas como Rappi, como domicilio.com.
Tudo isso foi habilitado para que as pessoas pudessem ter comida, restaurantes que trabalhavam só online, ou que você pudesse ir lá e buscar nos dias que você pudesse sair. Então eu acho que a Colômbia se adaptou bastante, bem rápido, todo o comércio para que pudesse atender às necessidades das pessoas e também não deixar com que a economia caísse tão bruscamente. Obviamente caiu, mas não tão profundo. Então, por exemplo, eu comprava tudo que eu precisava por internet, nos supermercados, eles traziam na sua casa, você tinha aí todos os produtos e você ia selecionando o produto que você queria, a quantidade. Farmácias também, eu lembro que eu comprei máscaras, luvas também na farmácia, e eles entregam na sua casa com todos os protocolos de segurança. Nos condomínios, vocês sabem que eu moro num condomínio, vocês já conhecem meu bairro porque tem um vídeo, depois eu vou deixar esse vídeo aqui, quem não viu, eu já mostrei o meu bairro para vocês e um pouquinho de onde eu moro. Então, no meu condomínio, eles proibiram a entrada de táxis e pessoas que fazem o delivery, que na Colômbia se chama el domicílio. Então eu lembro que era um pouquinho chato porque eu moro na última torre, que são 6 torres que tem na minha unidade, e aí quando eu comprava alguma coisa eu tinha que descer e ir até a portaria, então realmente era um pouquinho complicado, mas eu sei que era necessário para que a gente não tivesse uma exposição tão grande à contaminação. Assim, no geral, eu acho que a Colômbia, comparada com outros países, conseguiu reter bastante a profusão de contágios que houve, comparado, por exemplo, com o Brasil, que eu acompanho bastante, que algumas medidas realmente não foram adotadas desde o início, que o governo foi empurrando com a barriga muitas coisas, inclusive dando mau exemplo, ainda está dando mau exemplo. Então, acho que a Colômbia conseguiu realmente se organizar bem até o dia 19 de junho. No dia 19 de junho, a Colômbia, tentando resgatar um pouco da economia do país, já vinha muito tempo aí estagnada, lançou El Día Sin IVA. IVA é um imposto que você paga sobre os produtos, então o governo resolveu tirar esse imposto para que as pessoas tivessem um incentivo em comprar coisas e assim ajudar a economia a se movimentar um pouco. Então esse dia sem IVA foi realmente uma loucura, porque as pessoas começaram a sair em grandes quantidades, não respeitando as decisões, as restrições, e fazendo filas e aglomerações para poder ir e comprar, por exemplo, televisores, eletrodomésticos. Então realmente isso foi uma grande loucura. E sofreu muitas críticas de muitas pessoas, como que a gente vem trabalhando tão bem e agora o governo faz isso e está acabando com nossas regras. Aí o governo aprendeu com seu erro e continuou com o El Día Sin IVA, mas agora faz de maneira online. Então acho isso mais inteligente, que você possa comprar e chegue até sua casa. Então você ajuda aí a toda essa rede logística. E na verdade você vai aprendendo com os seus erros e o governo aí aprendeu com o seu erro. Então galera, para finalizar, esse vídeo já deve estar grande, mas eu me empolguei aqui falando com vocês, até porque eu tinha muita saudade de todo mundo. Os casos confirmados até o dia de hoje são: a Colômbia já leva 140.776 casos confirmados. E de mortes, 4.925 mortes. Então, claro, para terminar esse vídeo, eu não poderia deixar de dizer, por favor, eu sei que é muito difícil você ficar em casa, é muito difícil você não ver sua família, é muito difícil você não ver a luz do dia, se você mora no apartamento, mas realmente é um momento de paciência, é um momento de reflexão, que temos que ajudar não só nós mesmos, mas pensar no outro. Então é uma questão de solidariedade. Não só para os colombianos, para os brasileiros, para todo mundo. Saia de casa apenas no necessário. É difícil? É difícil. Para você? Não só para você. Para todo mundo está sendo difícil. Use máscaras, siga as instruções da Organização Mundial da Saúde, que é uma organização que tem profissionais que trabalham com base científica, não com a imaginação popular. Então, se você tiver que acreditar no seu governo ou na Organização Mundial da Saúde, acredite na Organização Mundial da Saúde, que está preparada cientificamente para te indicar o que você deve fazer. Não ficar tomando remédio como palhaçada. Então, por favor, fique em casa e vamos ter esperança de que com essa nossa contribuição, tudo isso vai passar bem rápido. Galera, muito obrigado, como sempre, por fazerem parte aqui do canal. Me desculpem se eu deixei vocês tanto tempo sem notícias. Vou fazer o máximo possível para poder dar aí notícias sempre, para que vocês não fiquem preocupados. Espero que todo mundo esteja bem, com sua família, se cuidando. Tá bom? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por fazer parte dessa família e nos vemos na próxima. Tchau! Fui!